encargo dessa manhã é um texto que está em 1 Pedro. Eu vou projetar no quadro aqui, mas é 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 até 9, que fala sobre o fim da nossa fé, ou o fim da vossa fé, a salvação da alma. Né? Então a gente podia estar lendo esses textos, eu vou projetar uma série de textos, né? Só para a gente estar lendo e talvez ganhando um pouquinho de tempo. Então o texto de Pedro diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, o que a gente pretende estar compartilhando um pouco é esse termo salvação da alma. Né? É um termo que normalmente a gente não ouve muito falar, a gente não tem muita coisa escrita a respeito disso, né? Mas nós já temos eu creio que nós já temos uma boa noção do que seja salvação da nossa alma. Né? E esse texto aqui, eu estava lendo de novo e sempre quando eu lia esse texto, né, ali onde fala, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na minha cabeça, sempre eu pensava que louvor, glória e honra estavam se referindo a Jesus Cristo. E eu não sei se eu estou certo, se estou errado, eu estou aqui, né? Mas deu um cliquezinho aqui, assim, no sentido de que, no contexto desse texto, né, ele fala que nós exultamos porque a carta de Pedro é escrita a cristãos, né, a regenerados, né? E que talvez a gente seja necessário, e eu creio que sempre é necessário a gente ser contristados por várias provações, né? E aí fala que o valor da nossa fé ela vai ser confirmada, né? E uma vez confirmada e ela apurada por fogo, vai redundar em louvor, glória e honra. E aí eu pensei, mas é louvor, glória e honra? É lógico que é louvor, glória e honra para o Senhor, mas também, será que isso não tem a ver conosco? Porque por passarmos por várias provações, e a nossa fé sendo provada na revelação de Jesus Cristo, isso possa redundar a nós. Louvor, glória e honra naquele dia. Então esse texto ele ficou para mim um pouco mais, eu não vou dizer, não sei, profundo, mas assim, mais sério. E também me remete a futuro. Porque é lá na revelação de Jesus Cristo que isso vai se manifestar. Isso tem a ver com salvação da alma, né? À primeira vista, quando a gente fala de salvação da alma, e a maioria dos cristãos que a gente conversa, quando a gente fala de salvação da alma, normalmente nós entendemos o quê? Salvação eterna, né? Salvação da perdição, da condenação do inferno. Mas salvação da alma é um termo que abrange, mas ele é diferente da nossa salvação quando nós somos regenerados. Salvação da condenação eterna é diferente de salvação da alma. E é isso que eu queria estar abordando um pouco, né? Então esse texto de Pedro fala isso,
Se a gente for para Tiago, Tiago também fala, ele usa também essa questão de salvação da vossa alma e está aqui nesse texto, né? Tiago 1, 19 e 22, diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esse é um outro texto também, irmãos, que Tiago, de novo, ele escreveu para quem? Para cristãos. Tiago não está pregando o evangelho aqui. Ele está fazendo recomendações aos irmãos para que eles tivessem um procedimento, para que eles ouvissem a palavra, né? Despojando-vos de toda impureza. E na maioria das vezes onde esse termo salvação da alma, ele aparece na palavra, ele está ligado com algum procedimento, com alguma coisa. Aqui nesse caso de Tiago, fala que a gente tem que se despojar de toda impureza, né? Acolher com mansidão a palavra. Tudo isso são coisas que vão nos auxiliar na salvação da alma. Ele não está falando de salvação da condenação eterna. Ele não está falando, olha, para vocês serem salvos do inferno, vocês têm que acolher com mansidão. Tem também. Mas a condição básica da salvação da alma, da salvação do inferno, é crer, né? Então, mais um pontinho, né? No final ele fala, então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Eu estou trazendo esse assunto porque nós temos estudado no estudo de sábado à noite, né? No estudo bíblico, a gente tem visto nessas últimas semanas, né? Santificação. E santificação subjetiva. Santificação do dia a dia, santificação prática, né? E tem tudo a ver com salvação da nossa alma. Ontem a gente viu um pouco sobre transformação. Transformação, santificação, tudo isso está relacionado com salvação da nossa alma, né? Nós já vimos que nós temos uma santificação objetiva, né? Isso nós já fomos santificados, objetivamente falando, mas no dia a dia nós temos que nos santificar, sede santo, porque eu sou santo, né? Então, essa questão da salvação da alma está totalmente ligado, irmãos, com isso, né? Então, nós vimos Pedro, nós vimos Tiago. Outro livro que nós estudamos antes, Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, né? Os versos aí que estão aí, 36 a 39, né? Diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha aqui, perseverança. Perseverança é uma outra atitude de que o escritor aos Hebreus está exortando os irmãos a fazerem alguma coisa, a reagirem, a realizarem alguma coisa, né? Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E essa promessa aqui, irmãos, de novo, não é a salvação da condenação do inferno. É a promessa de nós herdarmos a terra, né? Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Uma coisa que eu compartilhei com os irmãos ontem foi que o meu sentimento, e acho que talvez da maioria de nós, né, é que o Senhor está às portas. Muito mais do que no tempo em que essa palavra foi escrita, né? Aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, mais uma vez aqui, se retroceder para a perdição também não está diretamente relacionado com perdição eterna.
não é a condenação eterna, né? É nós perdermos alguma coisa. Tá? Então, o escritor aos Hebreus também fala de, aqui no caso ele coloca conservação da alma. Né? Tem mais um texto agora dito pelo nosso Senhor, lá em Mateus 16, que é um texto que a gente conhece bem também, né? Mateus 16, de 24 a 27, diz então o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos, isso aqui é logo após Pedro ter recebido aquela revelação maravilhosa do Pai, né? Que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E ele fala para o Senhor, para ele ter misericórdia dele, porque ele não ia acontecer nada de mal com o Senhor repreende a ele. Né? E na sequência, então, o Senhor fala aos seus discípulos, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui é diferente. Não é graça que é a salvação pela fé, mas aqui é o Senhor retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa questão de salvar a vida ou perder a vida tem a ver, ela está ligada com aquilo que nós fazemos. E esse termo vida que é traduzido aqui na nossa versão, na verdade é psique. Quando o Senhor diz aqui, portanto, quem quiser salvar a sua vida, a gente sabe que esse vida aqui é vida da alma. Quem quiser salvar a sua vida da alma, ou quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, perder a sua alma, achá-la-á. Achá-la-á onde? E quando? Né? Então tem mais esse texto que a gente vai falar um pouquinho mais dele no decorrer. Né? Então nós vimos Hebreus, nós vimos Tiago, nós vimos Pedro, as pastorais que são as cartas do final do Novo Testamento, né? Todas elas falam disso. Esse texto de Mateus, ele tem em todos os 4 evangelhos, irmãos. Essa questão de perder a alma ou de salvar a alma, ele aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa palavra não é uma palavra que não tem importância. A salvação da alma é um item bastante importante. Então, só, assim, eu acho que para nós claro, né? Acho que todos nós já está bem claro dessa diferença entre salvação pela fé e salvação da condenação do inferno com salvação da alma. São duas coisas diferentes, embora estejam ligadas, né? Uma aconteceu no início da nossa vida cristã, a outra vai acontecer lá no final. A salvação da nossa alma vai ser manifestada na vinda do Senhor. Eu já fui salvo quando criei no Senhor. Para mim, ser salvo no sentido de salvação do inferno, basta que eu creia. Para a salvação da alma, precisa de mais coisa. Né? Essa frase que eu peguei e algumas outras que eu devo citar aqui, são desse livro, depois, se alguém tiver interesse. Né? Fé para a Salvação da Alma, de um autor chamado Philip Mauro. Né? Ele escreveu isso aqui há mais de 100 anos atrás. E talvez foi um dos primeiros irmãos que tocou um pouco nessa questão desse assunto de salvação da alma. Né? E essa frase dele então diz o seguinte: a salvação do pecador da condenação do inferno. Então ele está pegando como pano de fundo esse texto de Mateus, né, que o Senhor falou: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra o Senhor disse para os seus discípulos, que somos nós. Né? A salvação do pecador da condenação do inferno não depende de negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir o Senhor Jesus.
mas é o dom da graça de Deus imediata e eternamente concedida no momento em que o pecador crê no Salvador crucificado e ressurreto. Então, essa é a maravilhosa graça de Deus que nos é dada, definitivamente e imediatamente é concedida quando nós cremos. Isso já aconteceu com cada um de nós, salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso depende do Senhor, isso depende de tudo aquilo que Ele fez e já está garantida para todo aquele que nele crê. Mas tem mais coisa, irmãos. Aí a segunda frase aqui, a segunda sentença fala: apenas o crente, ou seja, apenas aquele que já passou por essa primeira experiência, pode fazer a escolha de negar a si mesmo. Uma vez que nós fomos regenerados, uma vez que nós experimentamos a vida do Senhor dentro de nós, nós agora podemos e devemos, né, fazer a escolha de negarmos a nós mesmos. O Senhor não pede isso de incrédulo. O Senhor pede isso de filho. Ele pede isso para nós. Isso tem a ver o quê? Com santificação, tem a ver com transformação, que é o tema que a gente tem ouvido, tem falado, tem compartilhado, né? É o assunto que o Senhor tem tratado conosco. Pararam pelo crer, né? E já decidiram que querem seguir o Senhor, negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir, né? Para esses, né, que o seguem até o fim, uma recompensa é prometida. Recompensa, não é dom. Essa recompensa é encontrar na era vindoura a vida da alma que eles propositadamente perderam nessa era. A salvação da alma não é algo recebido no início da vida cristã na terra, porém é algo para ser ganho no final dela. Então, irmãos, há uma promessa, há uma recompensa para todo aquele filho de Deus que escolher por sua vontade negar-se a si mesmo, tomar a cruz que o Senhor deixa para nós, não a cruz dele, mas a cruz de cada um de nós, e seguirmos o Senhor. É mais ou menos isso que o Senhor fala ali em Mateus 16. A si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me, né? Quem quiser ganhar ou salvar a sua alma neste momento, vai perdê-la. Vai perdê-la quando? Se eu estou salvando a minha alma hoje, quando que eu vou perdê-la? No futuro. Na vinda do Senhor. Se eu perder a minha alma hoje, eu vou achá-la quando? No futuro. Está claro isso ou está confuso? Às vezes a gente fica um pouco assim. Isso que o Senhor está falando aqui em Mateus 16. Né? Ganhar a alma hoje, ganhá-la hoje e perdê-la no futuro, ou salvá-la hoje e ganhá-la no futuro. Né? Porque eu não posso salvar a minha vida hoje e perdê-la hoje. Né? Se eu salvo hoje, eu perco no futuro. Acho que está claro. Né? Só para fazer esse contraste, né? Esses dois versículos do Evangelho de João, eles mostram claramente a salvação que é de graça, que é dom de Deus. Aquilo que é nosso, não porque nós fizemos alguma coisa. Aquilo que é nosso porque é graça do Senhor, é misericórdia do Senhor. É porque Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então João 5, 24 fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Nós temos essa realidade em nós, irmãos? Temos uma mão, levanta a mão, vai. Eu não gosto de fazer isso, mas levanta a mão. Levanta a mão, eu tenho. A vida eterna é nossa. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele já morreu. Ele já se deu por nós e Ele pagou o preço. Eu não tenho que pagar preço nenhum, não sobrou nem mais um preço para que nós tivéssemos que pagar. Irmãos, isso é salvação de Deus, é graça, é misericórdia, é a soberania de Deus, é a maravilhosa graça do Senhor. Né? João 6,47, em verdade vos digo, crer em mim tem a vida eterna. Irmãos, vocês têm a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Por quê? Porque nós cremos. Mais nada. Não cabe aqui a pergunta, mas você está carregando a sua cruz? Você está negando a sua vida da alma? Não está escrito isso aqui. Então, essa questão é uma questão de um lado, a questão da salvação da alma, é uma questão diferente. A gente está falando de coisas diferentes. Ok? Mais um texto só para, agora, falando de Paulo, né? Que deixa muito claro também que a gente sabe essa passagem também. Paulo fala então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Claro, graça, salvação pela graça, mediante a fé. Uma vez eu criei, eu estou salvo, definitivamente. Voltando agora para Mateus 16, né, pegando especificamente esse versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, e aqui eu acrescentei da alma, perdê-la. E quem perder a vida da alma, por minha causa, achá-la. Né? Então a gente já leu esse texto. Tem mais um texto aqui agora em João 12, né, 24 e 25, que diz quase a mesma coisa. Né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor estava se referindo a Ele mesmo. Né? Por um lado. Por outro lado, Ele também se refere a nós. Né? Que nós também precisamos, como um grão de trigo, morrer. E essa morte aqui, quando se refere a nós, ela está relacionada a perder a alma. Ou perder a vida da alma, ou negar-se a si mesmo. É tudo mais ou menos o mesmo sentido. Né? Porque na sequência o Senhor fala, então, quem ama a sua vida da alma, porque aqui também é psique, não é bios. Né? Quem ama a sua vida, perde-a. O Senhor fala algumas coisas, às vezes, que é difícil, né? Na nossa tradução fala, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se eu amo a minha vida, eu vou perder. Mas aqui a palavra nesse versículo é muito importante a gente saber o termo grego. Né? Então aqui que ele está falando lá, quem ama a sua vida da alma, vai perder. Né? Mas aquele que odeia, a palavra é forte, né? Odeia a sua vida da alma neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Como que a gente traduz isso em mais detalhes? O que é isso? Né? Vamos ler mais um versículo. Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz, mesmo sentido, e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida da alma, perdê-la. Quem todavia perde a vida, por minha causa,
achar lar. Mesmo sentido. Claro. Qual que é o significado disso? Como que eu aplico isso? Eu acho que não tem muita dúvida que esse assunto é um assunto importante. O Senhor tratou desse assunto. Os apóstolos trataram desse assunto. E é bom enfatizar, ele não está conectado diretamente com a nossa salvação eterna. Que essa nós já vimos, né? Está claro, não depende de obras. Mas toda vez que o Senhor está falando aqui, e que os apóstolos também falaram, quando fala de salvar a alma ou perder a alma, está ligado com nós cumprirmos alguma coisa. Nessa situação, o Senhor exige de nós algo. E esse exigir, basicamente, é negar a si mesmo, tomar a cruz do Senhor e seguir após Ele. Por que será que é assim, irmãos? Ou o que significa perder e ganhar a vida da alma? Parece um jogo de palavras, A gente sabe que nós somos corpo, alma e espírito. A gente está careca de falar disso também, né? Mas por que vida da alma? Não fala da vida do corpo, não fala da vida do espírito. O espírito já está regenerado, o espírito já está unido com o Senhor, né? A gente sabe que a transformação ocorre onde? Ocorre na nossa alma. A santificação ocorre também na nossa alma, né? Então o estágio que nós estamos vivendo hoje é o estágio da transformação da nossa alma. E isso está totalmente ligado com o quê? Está totalmente ligado com perder ou salvar a nossa alma hoje, nesse mundo. Amar a própria vida nesse mundo é quase o mesmo que amar o mundo e as coisas que estão nele. Então eu acho que cabe para nós, irmãos, uma consideração, porque, de novo, ontem eu falei com os irmãos também, eu acho que como o tempo está se abreviando, eu acho que o Senhor está pegando os seus filhos e eu falei, o Senhor está aumentando a temperatura do cadinho, porque ele falou, olha, eu vou voltar e a minha igreja tem que estar preparada, né? Pedro que fala, não estranheis o fogo que vem, né? A gente tende por motivo de toda alegria. Então, o passardes por várias provações, porque a nossa redenção, irmãos, ela está muito mais próxima. O Senhor tem pressa. O Senhor quer que a nossa vida seja transformada. Então, se nós queremos ser transformados, né, nós temos que nos entregar àquele que cuida da nossa alma. Essa referência aqui de Lucas 22, 16 a 20, é aquela parábola daquele agricultor, vamos dizer que sim, que ele tinha muitos campos, né? Não vamos ler, mas os irmãos sabem, né? Ele tinha campos e a colheita dele foi farta, e ele falou, puxa, agora eu vou colher esse monte de soja, não era soja, né? Estou brincando, soja é hoje, né? Eu vou colher esse monte de soja, não vou ter nem lugar para guardar nos meus silos. O que eu vou fazer? Falei, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir todos os meus silos, vou construir tudo novo, e aí eu vou colher tudo isso, vou guardar naquele silo, vou encher aquele silo, vai estar abarrotado, e aí eu vou dizer para minha alma, se farta, sossega, e a vida, eu tenho em depósito muito dinheiro. E aí, no final, a parábola fala, louco, essa noite te pedirão o quê? A tua alma. E tudo isso que você preparou, para quem que vai ficar? A gente olha e fala, eu não sou assim. Eu não sou igual a esse grande proprietário, primeiro porque eu não tenho terra, né? Mas eu creio que não era só isso que o Senhor queria dizer. Voltando para essa frase, amar a própria vida nesse mundo, irmãos, não é para nós
termos autoflagelação, né, para mim ficar batendo em mim mesmo, não é masoquismo que o Senhor prega, mas onde é que está o meu futuro? O meu futuro está nessa terra? Onde está o meu coração? Quando a gente fala de alma, a alma está muito ligada com prazer, com realização da minha própria vontade. Realização dos meus próprios planos. O centro da minha própria vida sou eu mesmo. Os meus planos e os meus projetos. A minha família, o meu trabalho, o meu sucesso, a minha saúde, os meus bens, todas as minhas coisas. E o quanto eu amo essas coisas. O que eu negocio para que eu tenha essas coisas? Que preço eu tenho pago para ter essas coisas? Tem muita coisa que é lícito, elas não são pecaminosas. Trabalhar, além de ser lícito, é conveniente que a gente trabalhe, né? Porque quem não trabalha que também não coma, né? Agora, existe uma diferença entre eu fazer essas coisas e ter o meu coração nessas coisas. Então, a gente pode falar, mas será que precisa ser tão minucioso assim? O olhar do Senhor está sobre nós e a palavra fala que Ele tem ciúmes de nós. Ele olha para o nosso coração, Ele não quer dividir o nosso coração com outras coisas. E é por isso que eu creio que o Senhor, Ele levanta diversas situações na nossa vida, primeiro, para mostrar para nós mesmos onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. Segundo, para que nós tratemos. Então, o que o Senhor quer dizer quando Ele fala, quem quiser salvar a sua vida hoje, vai perdê-la no futuro. Então, o sentimento que eu tenho para mim, irmãos, primeiramente para mim, eu fico muito checado, né? E talvez os irmãos até possam ficar pensando, o Sérgio sempre tem uma palavra assim, né? Mas, irmãos, eu não tem jeito, eu sou assim mesmo, né? É uma coisa que o Senhor tem me incomodado, tem falado comigo na minha vida. E o Senhor tem me perguntado várias vezes onde você tem colocado o teu coração. Porque há uma recompensa, irmãos, preparada para os filhos de Deus naquele dia. E para que eu possa acessar essa recompensa, eu tenho que fazer alguma coisa hoje. E essa alguma coisa que eu tenho que fazer hoje é amar o meu Senhor. Amar aos meus irmãos de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E que o meu coração seja 100% dele. Eu não posso dividir o meu coração com o Senhor e outras coisas. O Senhor mesmo falou, olha, quem ama a mamon, quem ama as riquezas, ele tem problema com o Senhor. E quem ama o Senhor não pode amar as riquezas. Por que riquezas? Né? Porque normalmente as riquezas são a porta que nos permite acessar aquela varinha mágica de fazer, eu tenho um desejo, plim, seja feito. O Deus Mamon é poderoso, não é? Ele pode muitas coisas. Meu carro está velho, eu quero trocar. Plim, tem um carro novo. Eu tô meio chateado hoje, estou meio entediado.
sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou comprar uma passagem lá para a Europa. Vou passar uns 10 dias na Europa, quem sabe eu melhoro o meu astral. Né? Eu estou falando isso, mas às vezes pode ser uma coisa menor também, né? O dinheiro normalmente nos dá essas coisas. Né? Mas nós, o nosso coração, e eu vou falar então, o meu coração, ele está preocupado comigo mesmo. Né? Eu não gosto de ser contrariado. Essa semana eu passei um nervoso danado. A Luísa sabe, eu cheguei em casa na quinta-feira, não sei. Quinta-feira eu estava bravo. Né? Por causa de uma situação no trabalho. Né? Poxa, mas eu pedi para fazer e não foi feito e não sei o quê. Eu não cheguei a brigar, mas fiquei bravo. Fui falar com a pessoa, falei, olha, isso não está certo. Eu estou certo, a coisa realmente não foi feita, mas eu fiquei quase transtornado. Né? Mas por quê? Porque não foi feito aquilo que eu tinha pedido. Eu fiquei ferido. Né? E quantas vezes eu sinto que eu sou assim? Eu amo a minha vontade. Eu quero que a minha maneira seja feita. Eu quero que prevaleça a minha forma de pensar. Né? E o Senhor tem me puxado a orelha de vez em quando com relação a essas coisas. Eu já estou com 61 anos, indo para 62, estou com uma inveja danada do Haru. Né? Estou planejando a minha aposentadoria. Estou querendo ver se eu consigo. Né? Mas às vezes a gente negocia coisas e valores para termos alguma coisa que a gente acha que eu tenho direito e que, afinal de contas, todo mundo é filho de Deus, eu também quero isso. Né? Eu tenho o direito de ser feliz. Né? Mas eu estou falando tudo isso, irmãos, porque eu acho que tudo isso, esse salvar a vida da alma, ele é uma coisa que pode abranger muita coisa na nossa vida. E quando eu tenho muito mais tempo para mim mesmo e menos para o Senhor, eu creio que eu estou salvando a minha alma. E aí eu tenho que ter consciência que, ao fazer isso, lá no futuro, talvez eu vou ter que perder um prazer que eu não estou abrindo mão dele hoje. E eu estou falando de coisas lícitas. Mas a gente não faz somente coisas lícitas, às vezes a gente faz coisas que são ilícitas também. Né? Então é por isso que eu acho que Pedro, Tiago, eles listam uma série de coisas para a gente se afastar, para a gente deixar a nossa maneira fútil de viver, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, a forma como o mundo vive. Não vos conformeis com este século, não tomais a forma, não tenham os mesmos valores, não tenham os mesmos sonhos que as pessoas do mundo têm. Não corram atrás da riqueza a todo custo, não negociem princípios. Então eu acho que é disso que o Senhor está falando. Porque quando nós falamos, Senhor, por tua causa, eu nego o prazer que eu acho que eu tenho direito para o bem do teu reino, em prol da tua igreja, para a glória do teu nome, eu perco o meu prazer nessa terra, para que lá no futuro, esse prazer que eu deixei de ter hoje, contaminado pelo pecado, contaminado até pela pela nossa finitude que nós temos nesse tempo, né? Porque nós vivemos num tempo de limitação também. Lá no futuro, irmãos,
Imaginem como vai ser o prazer da nossa alma livre de pecado. Então, esse hedonismo quer dizer busca do prazer, né? Esse hedonismo que às vezes nós nos entregamos nesta terra, né? Ele não tem nenhuma comparação com o prazer que nos está guardado e reservado quando o Senhor vier na sua vinda. Então, de uma certa forma, irmãos, o salvar a alma lá no futuro, ele tem tudo a ver com a forma como nós vivemos hoje. Então o texto de Tiago, o texto de Pedro, fala que obtendo o fim da vossa fé, o objetivo final, a conclusão da fé que nós temos no Senhor é a salvação da nossa alma. Ou a perdição da nossa alma, lá na frente. Que não quer dizer ir para o inferno, mas quer dizer a perda daquilo que o Senhor tem preparado para nós, como galardão, como participação no reino do Senhor. Né? E a gente pode até falar, às vezes eu converso com alguns irmãos e eu já ouvi mais de uns 2 ou 3 falando, Sérgio, eu não quero isso não sou tão orgulhoso assim para querer ter alguma coisa lá no reino. Se eu tiver um cantinho lá, tá bom. Né? Isso pode soar humildade. Né? Então as pessoas até, alguns irmãos sinceros, dizendo, olha Sérgio, eu não estou preocupado com isso. Se eu for para o céu, para mim tá bom. E pode ser. Né? Eu escolho, e é por isso que é escolha, irmãos. É por isso que é escolha. Eu posso querer viver da forma como eu penso viver hoje, e lá no futuro, se o Senhor me der um lugarzinho no céu, tá bom. Pode ser. Né? Eu não quero glória, eu não quero honra. Isso é um lado da questão, irmãos. Mas o outro lado da questão também é pensando no lado do Senhor. Não mais com o meu lado. Eu não quero. O Senhor não pode olhar para você e falar, o meu projeto para você é esse aqui. Eu queria uma noiva totalmente ataviada, livre de ruga, de mácula. E eu posso falar para o Senhor, não tem problema a manchinha. Eu fico lá no cantinho mesmo. Tá bom. E o Senhor? E aquilo que o nosso noivo espera e aguarda de nós. Então, por um lado, irmãos, é sim a nossa escolha, é sim a nossa responsabilidade, é sim a nossa parte, e o Senhor não vai nos obrigar, pelo menos enquanto nós formos peregrinos nessa terra. Né? E Ele vai cumprir cabalmente do aquilo que Ele planejou para nós, mas tem um período onde Ele fala, quantas vezes eu quis, e aqui Ele falou isso para os judeus. Né? Talvez Ele possa falar para mim, quantas vezes, Sérgio, eu quis mexer na sua vida, neste ponto e neste ponto, e você não quis. Meu plano para você era esse, né? Mas você não quis. Então, salvação da nossa alma, irmãos, no sentido de que a gente tem crido na palavra, eu acho que significa um pouco disso e mais, assim, a nossa própria experiência vai dizer para nós, né, o quanto que a gente está fazendo questão de salvar a nossa alma hoje.
né? E consequentemente o quanto nós vamos perder amanhã, ou o quanto nós estamos perdendo a nossa alma hoje, e consequentemente o quanto nós vamos achá-la no porvir, né? Então essas coisas, elas estão, né? De novo, Hebreus fala isso, Tiago fala isso, Pedro fala isso, e acho que João também, à sua maneira, também fala um pouco disso, porque João fala para nós amarmos, João fala para a gente ter procedimentos santos, né? Ele fala que nós somos, nós vemos de uma semente incorruptível, né? Então, para vivermos de acordo com isso, e eu creio que então, o que o Senhor quer conosco hoje, né, é que nós realmente o amemos de todo o nosso coração. E que nós sejamos, por causa desse amor, e porque nós cremos no nosso Senhor, e cremos naquilo que Ele disse, que nós falamos: Senhor, eu não quero amar a minha vida mais do que eu amo a Ti. Porque Ele foi o primeiro que fez isso, né? A gente estava lembrando ontem também da oração do Senhor Jesus no Getsemane, né? Quando Ele orou para o Pai e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. E a gente sabe que o Senhor falou não para Ele, porque na sequência Ele falava: já que, né, não é possível, então eu vou. E a gente vê que a vontade do Senhor não era ir, porque senão Ele não teria falado, se fosse possível. Então o Senhor abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E é isso que Ele quer de nós. Que eu abra mão da minha vontade, em detrimento ou em prol da vontade dEle. Quando a minha vontade e a vontade de Deus, elas entram em choque, eu saiba falar: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua vontade. E isso, irmãos, é santificação. Isso é transformação. Isso é perder a vida para ganhar a vida da alma. Isso é nós termos acumulado um tesouro no céu, onde a traça não corrói, nem ferrugem, né, porque está guardada, né, para que nós desfrutemos disso lá na vinda do nosso Senhor. Precisa de fé, porque a gente fala: mas eu vou abrir mão de algumas coisas que são tão gostosas, que são tão caras para mim. É lógico abrir mão, porque o Senhor te pede, né? Não é fazer uma listinha de tudo que você tem que deixar, né? Não é lei, mas é: Senhor, eu sei que o Senhor está me pedindo isso. Senhor, eu quero te dar então. É preferir o Senhor do que a mim mesmo. Então, esse é o viver que vai nos santificar e vai nos transformar. E a gente conversou também ontem que essas coisas não são fáceis, né? Elas, muitas vezes elas chegam até nós em lutas, e o Senhor nos coloca situações para que nós realmente percebamos cada uma delas. Mas sobretudo, isso é o quer a gente creia ou não, isso é a palavra do Senhor, esse é o cuidado amoroso do nosso Pai, querendo que nós sejamos santos. E é por isso que a palavra nos fala: tende por motivo de toda alegria. E a gente deveria agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, daquelas que nós gostamos, e principalmente aquelas que nós não gostamos, porque
essas que nós não gostamos, especialmente, elas vêm da mão do Senhor, para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, irmãos, que eu tenha esse coração de perceber dia a dia a mão de amor e de misericórdia de Deus na minha vida, em cada situação, em cada constrangimento, em cada contratempo, em cada doença, em cada limitação, em cada acontecimento da minha vida, e que eu possa ver que o Senhor tem tudo sob controle e que Ele não perdeu o rumo da história da minha vida. Ele a tem na sua mão e Ele quer o melhor para nós, e muitas vezes Ele não vai ceder à minha própria vontade, Ele vai dizer não para mim, e eu devo agradecê-lo por dizer não para mim, porque isso é salvação para a minha vida, é salvação para a nossa vida. Talvez não seja uma palavra de alegria, mas eu creio que o falar do Senhor hoje, nesses últimos tempos, é para que nós realmente tomemos uma decisão de a quem nós queremos servir, a Deus ou a nós mesmos. A quem nós queremos alegrar, o meu coração ou o coração de Deus? Eu quero ser santo ou eu não quero ser santo? Eu sou do Senhor ou eu pertenço ao mundo? Onde está o meu coração? Em Deus ou nas riquezas? Porque isso vai fazer com que o Senhor apresse a sua vinda e Ele possa ter para si uma noiva ataviada e pronta para recebê-lo. Acho que nós não temos muito tempo, irmãos. É chegada a hora de nós realmente dizermos ao Senhor de que nós realmente o amamos e que nós pagamos o preço porque nós cremos naquele que deu a sua vida por mim, e que eu não tenho dúvida de que eu vou perder agora e vou perder depois, né? Não vou ter nada agora, não vou ter nada depois, então pelo menos eu quero ter o agora, né? Já que o futuro eu não tenho certeza, então vou me garantir aqui, vou viver uma vida assim, um pouco aqui, um pouco ali e tal, e lá depois a gente conversa, jeitinho bem brasileiro, né? Quando chegar a hora a gente vê, a gente dá um jeitinho, né? Mas eu creio que o Senhor quer o nosso coração, né? Coração de sermos absolutos por Ele, né? Não é perfeição, não é não pecar, não é não se enfraquecer, não é um monte de coisa, né? Mas é sim ter um coração de amor pelo Senhor, um coração de cair, levanta, um coração de entristecimento quando a gente peca contra o nosso Senhor, é um coração de falar: Senhor, dessa vez não deu, mas da próxima eu continuo crendo e da próxima vai dar. É não desistir, é perseverar, é falar: Senhor, se nessa semana não deu, na semana que vem vai dar, amanhã vai dar. Nós nos renovamos diante do Senhor e nos damos a Ele, apesar de nós mesmos, apesar da minha fraqueza, apesar da minha pecaminosidade, apesar de tudo em mim, eu ainda olho para o Senhor e falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me concede graça para que eu possa seguir após Ti, porque isso eu quero ir atrás do Senhor. Eu sou fraco, eu tenho problemas, eu tenho limitações, mas Senhor, o Senhor pode. Aí é olhar para Cristo
aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e falar: Senhor, eu quero ir, eu quero seguir após Ti, com tudo aquilo que eu sou, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, me arrependendo, me humilhando e tendo o coração de falar: Senhor, eu escolho o Senhor. A minha escolha é a Ti. Amém.